antes de falar do jogo, eu queria parabenizar o torcedor bugrino, né, pela festa, por incentivar o time do começo até o fim, por colocar mais de 10 mil pessoas no Brinco de Ouro, por abraçar essa causa do Guarani, que a gente sabe que é difícil, né, que é complicado, que é árdua essa jornada. Guarani que ele mesmo, né, os jogadores, né, todo mundo criou essa situação e agora vai ter que arrumar um jeito de tirar o Guarani, né, dessa situação incômoda que é a zona de rebaixamento. E jogo a jogo, a gente percebe, viu, Edu, que está tendo, sem dúvida nenhuma, uma melhora. Está tendo uma entrega diferente, está tendo uma estratégia diferente, está tendo um posicionamento do time, né, um pouco mais de coragem, um pouco mais de lucidez na hora de executar uma jogada. Você vê, teve uma falta perigosíssima. Vou citar o lance do gol, tá? Uma falta perigosíssima. O Heitor bateu mal. A bola vai lá do outro lado, né? Do lado direito ali. Tem uma ajeitada ali. O Marlon vem, levanta a cabeça. O Leite chega, cruza. Pô, você tá jogando contra o Santos Futebol Clube, que tem o Gil e que tem o Jair como zagueiro. Pô, você vai pegar, bola aérea, vai ser todas dos caras. Não, mas acreditou e com qualidade. Porque depois, olhando aqui, analisando novamente o gol, eu disse na transmissão, né? Pô, conseguiu, mesmo com os dois zagueiros do Santos, conseguiu o Leite cabecear. Mas o cruzamento que foi com muita qualidade do Marlon, a gente tem que dar esse mérito também ao jogador. Porque o Leite vem, vai lá no segundo andar, tira completamente toda e qualquer ação do goleiro Brazão do Santos, mas o cruzamento foi com muita qualidade. Então, o Guarani, ele dá um passo, e vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. O Guarani hoje está jogando um futebol, e eu vou citar só os últimos 3 jogos, né? Que o Guarani, de 9 pontos, somou 7, né? Os últimos 3, eu só vou analisar os últimos 3, tá? De 9 pontos, o Guarani fez 7 pontos. O Guarani está jogando um futebol que não é futebol de rebaixamento, hein? Que é futebol de recuperação, e que, se continuar nessa crescente, e hoje enfrentou uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro da Série B, e enfrentou e jogou de igual para igual, e saiu atrás, foi lá e buscou o empate, né? O Guarani tem tudo para se livrar dessa incômoda situação. Eu não tenho dúvida, e falo com propriedade, porque, mas o Botafogo ganhou, mas a Chapecoense empatou, independente disso, independente de qualquer coisa, o Guarani precisa fazer jogo a jogo a sua parte. E tem feito. E vou dizer mais. Vai enfrentar o Botafogo em Ribeirão, e se continuar com essa crescente, se continuar dessa mesma forma, se continuar jogando esse mesmo futebol, o Guarani tem tudo para ir em Ribeirão e trazer os 3 pontos. Falávamos eu e o CH aí no programa Os Donos da Bola. Hoje o empate seria fantástico, um ótimo resultado para o Guarani. O jogo do Guarani é contra o Botafogo. Mas o Botafogo ganhou do então líder Mirassol. Mas o Mirassol estava com um jogador a menos. Claro que não dá para tirar o mérito do time de Ribeirão, mas o Guarani tem como chegar lá e trazer os 3 pontos para Campinas. Eu não tenho dúvida, porque está jogando um futebol convincente. Às vezes os números enganam muito, né, Edu? Às vezes, mas o Santos teve mais posse de bola, mas o Santos finalizou mais. E eu vou repetir o que eu sempre digo: futebol é bola na rede. E o Guarani, diante de toda a dificuldade dentro, principalmente do segundo tempo, foi lá e buscou um belíssimo resultado, meu queridíssimo Edu Pinheiro.